Um abraço a todos, muito bom dia. A partir de agora, no Sport TV 2, você passa a acompanhar a 38ª edição do Campeonato Mundial de Atletismo Cross Country. A gente tem 4 provas nesse domingo em Bydgoszcz, na Polônia, no norte do país, onde temos, no mês de março, uma temperatura média de 2 graus. São 4 provas com 2 categorias. A primeira categoria é a categoria Júnior. Essa largada que a gente vai acompanhar dentro de instantes é a largada para as mulheres. A distância é de 6 quilômetros. O circuito tem uma distância total de 2 quilômetros. Portanto, a gente acompanha uma prova com 3 provas. Daqui a pouco, às 7h30, horário de Brasília, ainda na categoria Júnior, a prova masculina com a distância um pouco maior, de 8 quilômetros. Começa nesse momento a categoria Júnior para mulheres. Depois, às 8h15, sempre no horário de Brasília, temos um fuso de 5 horas para frente, lá na Polônia, na Europa. A gente tem a categoria Sênior ou adulta, a categoria principal. Às 8h15 começam a correr as mulheres, numa distância de 8 quilômetros. Depois, aproximadamente 1 hora, às 9h10, horário de Brasília, nessa categoria principal começam a correr os homens, com participação da equipe brasileira, que ganhou o Sul-Americano no mês de fevereiro, na cidade equatoriana de Guayaquil, no Equador. A distância masculina na categoria principal é a distância de 12 quilômetros. Está começando a prova na categoria Júnior. No ano passado, na 37ª edição, disputada em Amman, na Jordânia, nessa categoria Júnior, a Etiópia venceu na categoria equipe e também individual para mulheres. 15B de Baba foi a grande vitoriosa. As corredoras já começam o percurso. Você vê que é cross country, a superfície é diferente, normalmente em grama, mas por causa do frio e também da chuva, elas acabam enfrentando uma superfície enlameada. Quem está acompanhando essa prova com a gente é o comentarista do Sport TV de atletismo, Cláudio Murat. Murat, muito bom dia, qual é a sua expectativa? Bom dia, Cláudio Shoa, bom dia amigos do Sport TV. Agora presente, estamos assistindo já a prova de Júnior feminino, são atletas até 19 anos de idade, e a gente tem que ficar de olho naquelas ali, aquelas etíopes, as grandes vencedoras, Tirunesh Dibaba. Ela que foi campeã ano passado com 20 minutos e 21 segundos na prova e está, portanto, defendendo o título de campeã júnior. A gente vai falando a partir do momento que a televisão vai mostrando as grandes atletas na prova. São os primeiros instantes, os primeiros 2 minutos de prova. As corredoras correm com uniforme, digamos assim, tradicional, apenas com short e camiseta. Você vê pelo pessoal que está em volta acompanhando a prova. Todo mundo agasalhado, encasacado. O frio é de quase 0 grau nesse momento, nessa região norte da Polônia, na cidade, eu repito, que se chama Bydgoszcz. Tem a temperatura média de 2, 3 graus. Estamos no início da primavera no continente europeu. Na semana passada fazia frio e chuva. Começou até a abrir o sol, o tempo chegou a melhorar, mas hoje o frio volta a fazer parte dessa região no norte da Polônia. A cidade fica entre os rios Brida e Vistula. Chegou a sediar o Mundial Júnior, também o europeu de basquete, a cidade onde nasceram alguns dos grandes nomes polonês do esporte, o jogador de vôlei Winiarski e também o ex-jogador de futebol Boniek. Os dois nasceram nessa região. Primeira das 3 voltas, o pelotão de frente já vai se formando. Na categoria Júnior, a gente tem corredoras e corredores que têm 17, 18 anos, que fazem aniversário até o dia 31 de dezembro desse ano. Passamos dos 3 minutos de prova. As corredoras etíopes já vão começando a se destacar. As etíopes estão um pouco atrás, as quenianas. A gente vê que no primeiro instante, nos primeiros metros da prova, a superfície estava bem enlameada. Agora, nesse momento, elas correm sobre uma superfície um pouco mais seca. Isso é uma coisa normal do percurso dessa prova, o nome já diz, cross country. Isso é uma prova disputada sobre um terreno não pavimentado, grama ou terra, sempre nesse percurso. E, em média, a quilometragem dá uma volta a cada 2 quilômetros. Como a gente já falou, nesse percurso feminino teremos, portanto, 6 quilômetros de prova. Nessa categoria júnior para mulheres, a atual campeã, a etíope Ginzebe Dibaba, de 19 anos, na verdade bicampeã, ganhou também há 2 anos em Edimburgo. Ela está na prova, defende o título, bicampeonato, tenta o tricampeonato. A medalhista de prata no ano passado, Mercy Cherono, do Quênia, também está participando dessa prova.
Você vê que tem gente acompanhando de bicicleta e mesmo acompanhando de bicicleta fica difícil acompanhar o ritmo das atletas de 17, 18, algumas também de 19 anos. Essa é a categoria júnior para mulheres. Essa é a 38ª edição do Mundial de Cross Country. Eu poderia, como eu já falei, o terreno é muito dificultado, né? Muitos atletas utilizam um sapato de prego, iguais àqueles que os atletas profissionais disputam em prova de pista. E o terreno tem subidas, pequenas subidas e pequenas descidas também. E você imagina, mesmo de bicicleta, para você andar naquele terreno é muito complicado. Chegamos a aproximadamente 5 minutos de prova, que tem uma duração aproximada de 20 minutos nessa categoria. A distância é de 6 quilômetros. Nessa prova é uma disputa muito grande entre quenianos e etíopes. A gente já falou que a Genzeb de Baba, o número infelizmente está nas costas, mas ela tem o número 53, ela é irmã da recordista mundial, Tirunesh de Baba. A Genzeb tenta o tricampeonato e ela enfrenta uma queniana, Mercy Cherono. Ela foi vice-campeã ano passado e é campeã mundial de júnior de 2008. Então a disputa está muito acirrada, principalmente entre Mercy Cherono do Quênia e Genzeb de Baba. A gente percebe também alguns obstáculos em alguns momentos. A gente vê aqueles troncos ali nesse trecho do circuito. A gente pode perceber também algumas corredoras nesse pelotão de elite correndo descalças também, Murad. É verdade, elas se sentem muito à vontade, né, correndo nesse percurso. Umas se adaptam ao sapato de prego e poucas pessoas correm verdadeiramente de tênis. Algumas descalças e a grande maioria com sapato de prego. Grama, terra, lama, subida, descida, essas são as principais dificuldades para quem participa desse tipo de corrida. É a modalidade do atletismo chamado cross country. Primeira volta completada em 6 minutos e 22 segundos. A gente está no início da segunda volta. Kiptegon vai fazendo a liderança nesse momento. A Genzeb de Baba estava na 9ª colocação, atual bicampeã. E a relação das 20 primeiras. Quase todas elas africanas. Aí o pelotão está um pouco mais atrás. A gente vê a corredora de branco correndo de luva, manga comprida e também de touca. Uma das poucas a correr tão agasalhada desse jeito. Na relação à sua esquerda das corredoras, depois da primeira volta, completado, eu repito, aproximadamente com 6 minutos. Mais precisamente com 6 minutos e 22 segundos. E a forma como os africanos se adaptaram bem, receberam bem essa participação em provas de cross country, chega a ser absurda. Desde 2000 que a gente não tem uma vitória fora da África. Até mesmo os atletas que hoje em dia podem se transferir, vão competir por outros países europeus, são africanos. Quer dizer, as vitórias de atletas africanos de Quênia, Etiópia, Eritreia e Uganda são os favoritos absolutos a conquistar todas as categorias. Tem uma retardatária correndo, por aí a gente percebe o fim da primeira volta. Agora já aproximadamente na metade da segunda volta, já o tempo para você. Tem um torcedor ali com a faixa da Polska, incentivando as corredoras polonesas. Esse é o grupo de frente que está na dianteira da prova. Chegamos a 8 minutos de prova. Estamos quase na metade da segunda volta, portanto, na metade da corrida. São 6 quilômetros, circuito de 2 quilômetros, são 3 voltas. Estamos com 1 volta e meia já completada. E mais do que nunca aqui a gente ouve falar e confirma aquela história de que os africanos correm sempre em grupo, porque também há uma premiação especial e é uma premiação muito boa, são $20 mil para a premiação por equipes, além de 30 mil para a premiação individual. Então vocês vejam que os atletas correm verdadeiramente em equipes. A gente vê aí de short preto e blusa verde e vermelha os quenianos, veja que eles estão bem na frente. E logo atrás nós vemos os etíopes. Praticamente os primeiros 5 colocados, ou 5 colocadas, são do Quênia. Na segunda metade, Etiópia. Temos também Uganda, muito forte nessa categoria. Essa é a prova júnior feminina. Cada país pode inscrever até 8 atletas, dos quais 6 podem largar. Desses 6, 4 pontuam a premiação individual, fazendo a conta aqui.
do individual dos $30 mil. A premiação para quem ganhar recebe R$54 mil. Na premiação por equipe para o vencedor, $20 mil, é aproximadamente na conversão R$36 mil. Do primeiro até o sexto colocado, individual ou equipe, acaba sendo premiado. Os 4 pontuam, somando a pontuação menor, acaba fazendo a vitória por equipe. Portanto, se um time chega na primeira, na segunda, na terceira e na quarta colocações, fazendo a soma de 1, mais 2, mais 3, mais 4, temos 10 pontos. Quem tem 10 pontos acaba tendo a menor de todas as pontuações e consegue a vitória. Kenia continua liderando no pelotão de frente. Corredores com shorts pretos e camisas verde e vermelha. Elas vão se aproximando do final da segunda volta. Depois dessa, só mais uma volta. Se houver empate na competição por equipes, acaba sendo a equipe vencedora aquela que tiver a última das 4 corredoras que pontuam mais próximo da primeira colocada. Se uma equipe, por exemplo, tiver como a última, quarta e última pontuadora uma corredora que chegou na 5ª colocação, ela acaba perdendo se a equipe adversária tiver uma corredora que acabar chegando na 4ª colocação, a última. Uma equipe que tem a última pontuadora chegando na 10ª colocação vence uma equipe que tiver a 4ª e última pontuadora chegando na 11ª para trás. Está terminando a segunda volta. Já a competição para homens na categoria Júnior. Competição com início previsto para as 7h30 horário de Brasília. Essa é a cidade de Bydgoszcz, no norte da Polônia. Temperatura média nessa época do ano de 2 graus positivos. Quatro corredoras do Quênia se distanciam. A gente vê essa atleta mais alta aqui, à direita do vídeo, número 104, é a Merci Cherono, que foi vice-campeã no ano passado e a campeã mundial júnior de 2008. Na categoria júnior corre atletas de 17 e 18 anos que fazem aniversário até o dia 31 de dezembro desse ano. Quer dizer que podem fazer 18 até 19 anos no fim de 2010. Vai terminar a segunda volta, já mais uma parcial. O Kenia continua na frente. Aqui no Sport TV você acompanha as principais competições de atletismo. Esse é o único obstáculo desse circuito de 2 km. A distância feminina na categoria júnior é de 6. O circuito tem 2 km, são 3 voltas, está terminando a segunda. Os torcedores, o staff, o pessoal da comissão técnica incentivando. Vai terminar a primeira das 4 provas da 38ª edição do Mundial de Atletismo Cross Country. Cross Country é uma modalidade que faz parte do pentatlo moderno. Segunda volta completada com 12:38, a primeira foi com 6:22, 6:22 para 12:38, foi com 6:16, correram essa volta 6 segundos mais rápidas que a primeira. Merci Cherono está na liderança. A vice-campeã de 2009 é a Amanda Jordani. Está aí ela um pouco mais à direita. E a relação à sua esquerda, depois de 2 voltas, das principais colocadas. Passamos dos 13 minutos. E aí você pode ter uma ideia por essa imagem de como é irregular o terreno. Subidas, descidas, grama, lama, parte mais seca, mais molhada. A corredora do meio correndo descalça, você vê aí no detalhe. Realmente a dificuldade é muito grande, você precisa ter uma resistência aliada a uma força favorável a esse tipo de prova, com subidas, descidas, você trabalhar na lama, como a gente já falou, alguns atletas preferem inclusive correr descalça para que possam ter um apoio maior. Você patina muito quando chega nessa parte do percurso que é de lama. No outro lado você tem a grama, onde você pode escorregar, a própria névoa. E olha que agora, nesse momento na Polônia, são 12 horas, são meio-dia. Imaginem a temperatura que atualmente está aí entre 2 graus, perto de 2 graus.
Então o frio é intenso e esses atletas africanos que estão acostumados ao seu país a uma temperatura alta se adaptaram muito facilmente a esse tipo de clima. Agora na Polônia, a facilidade de correr nessas pistas muito irregulares. Primeira volta com 6:22, segunda com 6:16. A expectativa é de que esse tempo, Morá, baixe ainda mais para a volta derradeira? A expectativa agora é a última volta vai muito perto dos 6 minutos. A gente tem 14,5 mais 6 minutos. Vamos ter a prova para 18, 19 minutos e pouquinho. Cherono continua na liderança, só dá Kenya. Vai ganhar a prova individual e também por equipe. Como o Claudio Shoa lembrou, as 4 primeiras de cada equipe é que fecham marcando o ponto e a sua respectiva premiação. No momento, se terminasse, Quênia seria disparada a primeira colocada com a Etiópia em segundo. Quem ganhou no ano passado e a Mana Jordânia na edição anterior do Mundial Cross Country foi a equipe etíope e também a etíope Genzeb Dibaba. O Quênia vai abrindo nesse momento. Chegamos à metade da última volta. Último quilômetro de prova. Categoria Júnior para mulheres. A Etiópia venceu no ano passado. Quênia vai vencendo em 2010. A prova em Bydgoszcz, na Polônia. Cherono abre. Está muito próxima da premiação individual de $30 mil, quase R$55 mil. A equipe ganha $20 mil ou R$36 mil. Tem para você Etiópia a Uganda. Na verdade, a gente está vendo ali na classificação depois de 2 voltas, Etiópia em primeiro. Na verdade, são as quenianas que estão em primeiro. Houve um erro aí no crédito da organização. Você viu ali a soma dos 10 pontos, como a gente disse, é a soma de cada uma das colocações. Primeira colocada, mais a segunda colocada, mais a terceira, mais a quarta, você soma 1, mais 2, mais 3, mais 4. Temos 10 pontos, essa é a menor pontuação possível que uma equipe pode fazer. Está fazendo isso o Quênia nesse momento. Últimos 2, 3 minutos de prova. Quênia vai dominando completamente. Essa tendência nas outras categorias, Morá? Nas outras categorias há uma variável, mas sempre com os africanos, ou da Quênia, ou da Etiópia. Em algumas provas há atletas muito bons da Eritreia e um ou outro da Uganda, mas com certeza a Quênia e a Etiópia são os grandes favoritos em vencer todas essas provas de cross country. Merci Cherono, a queniana, vice-campeã no ano passado, vai correndo absoluta para ganhar o ouro nessa edição de 2010 da categoria Júnior para mulheres do Mundial de Cross Country. Tá aí ela, faz mais uma curva. A largura chega a ser um problema, principalmente no início da pista, Morá. Não, se você reparar na hora da largada, a distância, né, vamos dizer assim, o start, né, o pórtico de largada é muito largo, é muito grande esse espaço, então realmente não tem problemas não. Primeira volta corrida 6:22, a segunda 6:16. Daqui a pouco a gente faz a conta para saber a quanto correu essa última volta, Merci Cherono. Tá acabando a prova. É a primeira de 4 corridas em 2 categorias. Categoria Júnior para mulheres e homens e também categoria principal ou sênior ou adulta para mulheres e homens. Próxima corrida é às 7h30, horário de Brasília, são quase 7h20. Daqui a 10 minutinhos a gente acompanha a próxima prova, categoria Júnior para homens. Passamos dos 18 minutos. Vai vencer Merci Cherono do Quênia, vem absoluta. As quenianas vão vencer individualmente e também a prova por equipes. Pessoal da comissão técnica, torcedores correndo ali lado a lado. Ela passa dos 18 minutos, vem ela para os últimos metros. Vai dar Quênia, 38ª edição do Mundial de Cross Country, categoria Júnior para mulheres. Ela é aplaudida. Vem ela, Merci Cherono, segunda colocada em 2009 em Amman, Jordânia. Um ano depois, em 2010, em Bydgoszcz, na Polônia. Ela vai cruzar a linha de chegada, só tem mais uma curva, ninguém a ameaçar. Vem para correr para quase 19 minutos. Merci Cherono do Quênia vai vencer. Ninguém na sua frente, vem sobrando fisicamente. E ela cruza a linha de chegada. Merci Cherono do Quênia
vence a prova com 18 minutos e 48 segundos. É a prova feminina da categoria júnior. Quênia chega em segundo, em terceiro, segundo com a Rino Ripo, terceiro com a Shemtai e quarto nesse momento, cruzando a linha de chegada, a Kiptegon. Chegou a liderar a prova em algum momento. Murat. E ainda fez de sobra o quinto colocado. Grande surpresa negativa nessa hora. A Genzeb de Baba ganhou 2008, ganhou 2009 com grandes resultados, inclusive com perto de 19 minutos. E agora, surpreendentemente, apareceu em 11º, 34 segundos atrás. Realmente a equipe da Etiópia deixou a desejar nessa primeira classificação júnior feminino. Mas os méritos todos para a equipe de Quênia, que liderou desde o início da prova. Como a gente falou, trabalhou em equipe. E Merci Cherono, que vinha muito bem, conquistando diversas provas, inclusive na Europa, e líder absoluta do cross country no seu campeonato, digamos, nacional, disparou e ganhou com grande facilidade em 18 minutos e 47 segundos, uma marca extraordinária, se não uma das melhores até o presente em provas de cross country nessa distância de 6 km. Murat, fazendo rapidamente aqui de cabeça uma conta simples, 18,48 por 3 voltas, dá 6,16 por volta. A primeira ela fez a 6,22, a segunda a 6,16, deve ter feito a 6 e pouquinho a última volta. Dá mais ou menos, como eu falei, 6 minutos, deu na verdade 6,5 a 6,8 para essa última volta, muito veloz. As corredoras continuam passando, você vê ali à esquerda nos caracteres que a organização nos envia as atletas chegando uma a uma. Já estamos na 25ª, agora a 30ª colocada, passamos dos 20 minutos de prova. À direita, na parte inferior do seu vídeo, o tempo correndo, um pouquinho abaixo, o retângulo maior, 18,47 no tempo corrigido, o tempo que levou para cruzar a linha de chegada a medalhista de prata no ano passado e agora a medalhista de ouro, a campeã mundial de cross country, categoria júnior para mulheres, Merci Cherono. Passa uma japonesa, Suye Yoshi. Daqui a pouquinho, daqui a menos de 10 minutos, ainda na categoria júnior, a prova masculina. A distância é um pouco maior, a distância de 8 km, no percurso de 2 km, teremos 4 voltas. Cruzou também uma polonesa, Estados Unidos, México. As corredoras vão passando uma a uma. Agora recebendo destaque especial da organização, 2 corredoras da casa. Passou também a Giará, a australiana Demi Wood, Macafola também. Daqui a pouco na prova masculina, destaque para Moses Kibe de Uganda, vice-campeão no ano passado. Você vê no detalhe ali o aspecto ali cansado de algumas atletas, algumas corredoras. A corredora aqui mais à direita da Nova Zelândia de cinza mal consegue andar. Passamos dos 22 minutos, elas continuam cruzando a linha de chegada. O pessoal da organização tenta tirar as corredoras que passam e param logo em seguida para que elas não sejam atropeladas por quem vem atrás. Até mesmo, né, Cláudio? Até mesmo para que a recuperação ativa delas facilite, né? Às vezes, se você deixar, a maioria cai e fica por ali mesmo. Então você faz uma recuperação ativa, faz o sangue circular e a recuperação é melhor e mais rápida também. Hoje temos Campeonato Paulista, temos também futebol na tela do Sport TV. O Santos recebe o Monte Azul às 6h20 da tarde. Tudo isso ao vivo para você no Sport TV. Não perca o Santos, um dos times mais badalados, com o melhor futebol do Brasil nesse início de 2010. E na sequência do futebol, o troca de passes. Daqui a pouco a gente volta, já às 7h30 horário de Brasília, a prova masculina na categoria júnior da 38ª edição do Mundial de Cross Country. Sport TV, o canal campeão. Super cobertura dos canais.